O apoio e valorização à vida à distância é um tratamento espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. Este trabalho é realizado há 8 anos sob a coordenação espiritual de Ivone Pereira e demais benfeitores. Este tratamento espiritual visa atender o indivíduo em suas necessidades, bem como assistência espiritual de toda a família, encarnados e desencarnados. O tratamento deve ser realizado por 6 semanas, durante todas as segundas-feiras, no horário das 16 horas até as 16h30. Cada assistido deve permanecer conectado com a equipe espiritual, iniciando pela prece simples de abertura. Logo após, deve iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo e item sugerido anteriormente. Ao término da leitura, deve-se fazer a prece de encerramento, agradecendo a assistência e a companhia dos benfeitores espirituais. Para finalizar o tratamento, é necessário o autoabraço, reconectando-se consigo mesmo. Boa tarde, amigos. Bem-vindos a este trabalho de atendimento espiritual à distância, apoio e valorização da vida, sob a coordenação espiritual de Ivone Amaral Pereira. Vamos nos colocar em sintonia com essa equipe de benfeitores espirituais para nos acompanhar neste momento de fé, amor e caridade através da prece de abertura. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes
aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não, não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos. Digo ainda em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis aqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhes inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, se expor para salvá-lo? Esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada, porque pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida, o homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e então talvez
esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando-o, obedeceis a esta voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862. E assim, passamos para o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 20 e de 43 a 47. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vo-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdias. São Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por estas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou um amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento maléfico dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar
que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ser para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender a mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar, mesmo em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que, pela própria destinação da terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais poderosa. Os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outro motivo de indulgência para com os seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, no mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom.
Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa e o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e a sublime máxima do Cristo, amar os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade, que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir ao caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Finalizamos este momento agradecendo o apoio de nossos amigos espirituais que nos acompanharam, seguindo confiantes e perseverantes na valorização de nossa vida e no Evangelho de Jesus, com a prece aos Espíritos protetores do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião,
que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja.